Salmo 31, versículo 1 está escrito assim, prestem bastante atenção. Em ti, ó Senhor, me refugio, nunca seja eu envergonhado, livra-me pela tua retidão. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: livra-me pela tua justiça, Deus. Diga: livra-me pela tua justiça, Deus. Diga uma vez mais: livra-me pela tua justiça, Deus. Livra-me pela tua justiça, Deus. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha rocha, uma casa fortíssima que me salve. Verso 3: visto que tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Quem leu isso aí pode dizer um amém, pelo amor de Deus. Feche sua Bíblia agora um pouquinho. Davi de Meller, rei Davi. Uma das coisas que mais Davi sabia fazer eram os salmos, salmodiar o Senhor Deus. Um dos desejos de Paulo no Novo Testamento, em uma das suas epístolas, foi que a igreja chegasse a um ponto de salmodiar o Senhor. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando dessa alvenaria que está aqui, que está parecendo uma caixinha de fósforo. Não é isso. Eu estou dizendo de igreja, você. Eu estou falando da única igreja que existe escrita aqui dentro desses 66 livros. Eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Eu estou falando daqueles que fazem parte do corpo de Cristo Jesus, daqueles que foram chamados pela esperança da salvação, que não é mais esperança, é fé, ou seja, certeza absoluta daquilo que já é nosso. Um cientista que tenta pensar segundo as Escrituras, ele se confunde todo, porque a Bíblia diz que quem crê nele já tem a vida eterna. No ambiente onde nós vivemos hoje, chamado terra, é impossível se ter a vida eterna. Mas em Cristo Jesus nós somos eternos aqui dentro. Dentro de um tempo semi-eterno, nós já temos a eternidade dentro de um tempo semi-eterno. Para ficar fácil para você, todos que nasceram dentro dessa terra, nasceram para nascer, crescer e morrer. Digam: nascer, crescer e morrer. Esse é o padrão normal de vida para todas as demais pessoas. Cristo nos deu o privilégio de fazer algo tremendo, mas primeiro Ele teve que quebrar a lei natural da terra. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: plano linear. Diga: plano linear. Diga para ele: sabe o que é isso? Não é um plano de internet que você usa na sua casa, não é aquele plano de telefone que você colocou, que você paga R$39 por mês, não. Plano linear significa aquilo que tem começo, meio e fim. Deus já não trabalha no plano linear, Deus trabalha no plano eterno. E no plano eterno não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele tem acesso a todo começo, a todo meio e a todo fim. Ele tem poder para mudar o seu passado, transformar seu presente e determinar como vai ser seu futuro. Quem quer ficar um pouquinho feliz aqui, diga amém. Por isso que quando Deus te promete algo, já é. Por isso que quando Deus promete algo para você, já é. Porque Ele não promete num plano linear, Ele promete na eternidade. E quando Ele promete na eternidade, já se cumpriu. Deus não está esperando algo acontecer, já aconteceu. Quem está me entendendo, diga amém. A diferença é que nós aguardamos um curto espaço de tempo aqui no nosso plano linear para que as coisas se encaixem. Quem me entendeu, pelo amor de Deus, diga amém. Ou seja, quando nós falamos de plano linear, nós estamos falando de começo, meio e fim. Algo que ninguém sabe quando começou e também ninguém sabe quando vai terminar. Uma das coisas que me fascinam muito em Davi é a sensibilidade de perceber que ele necessita de Deus a cada instante, completamente independente da posição que ele exercia naquela época como rei. Completamente. Jesus, quando entrou aqui dentro da terra, Ele quebrou a primeira lei, que é a lei de naturalidade. Ele, um ser eterno, preste atenção para você pegar o que está sendo ensinado.
Ele entrou dentro desse plano que é semi-eterno. Quem me entendeu, diga amém. Num corpo semi-eterno, morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele quebra as leis naturais da terra. A única forma de Deus dar a salvação a você e confundir os cientistas, deixar eles doidos, era quebrando essa parte natural da terra, era quebrando aquilo que era normal, era quebrando aquilo que não deixaria você se tornar eterno. Mas como o desejo do Pai era que você se tornasse eterno e vivesse eternamente com Ele, Ele precisou quebrar uma regra aqui da terra. Ele trouxe o seu Filho eterno, colocou dentro de um corpo semi-eterno, fez ele nascer numa terra semi-eterna, permitiu que ele morresse, mas liberou uma palavra eterna sobre o espírito e o corpo do Filho dele, dizendo: o meu Filho não conhecerá a corrupção, o meu Filho não conhecerá a morte. O corpo dele tomba, o espírito fica de pé, ele desce nas regiões baixas, toma as chaves do inferno, da morte, libera os santos todos em cativeiro, começa a transitar as dimensões. Os santos aparecem para todo mundo dentro de Israel, e algo ali acontece. O véu se rasga, uma nova realidade começa a acontecer, e aquilo que era semi-eterno, ou seja, começo, meio e fim, passa a não ser mais assim. O eterno entra dentro de um plano semi-eterno e transforma o plano semi-eterno para aqueles que creem nele em eternidade. Pastor, o senhor pode mostrar isso na Bíblia? Claro. Em Apocalipse nós lemos um texto dizendo: eu via Jerusalém descendo. Para onde? Para um lugar que era semi-eterno e ia ser destruído. Realmente, agora vai ser destruído para ser reconstruído na Nova Jerusalém. Nós vamos reinar com Cristo aqui muito mais do que 90 anos, muito mais do que 100 anos, muito mais do que 140 anos. Nós vamos reinar aqui muito mais do que Matusalém, que viveu 969 anos. Quem está me entendendo, diga amém. Alguns religiosos estão dizendo: eu vou morar no céu. Vai nada, você vai morar aqui. João não disse que Jerusalém ficava, João disse que Jerusalém descia. Lá você não reina, meu bem. Lá você é no mínimo filho do rei. Você só pode reinar onde o rei não está. Todo rei que tem um filho, o filho é príncipe. O filho não pode reinar enquanto o pai não morrer. Tem um rei que eu não vou dar o nome dele, que já começou a orar para a mãe dele morrer, porque aquela mulher não morre. A mulher não morre de jeito nenhum. A mulher já está com 1700 anos, ele já está quase velho. Tem gente que sabe quem eu estou falando aqui. Ele já está quase velho e não conseguiu ter o prazer de reinar. Por quê? Porque enquanto ela estiver viva, ele vai permanecer sendo príncipe. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. Então nos céus você não reina, você reina onde foi criado para você reinar. Você domina onde foi criado para você dominar. Você sujeita onde foi criado para você sujeitar. Pastor, mas a gente não vai para o céu. Vira para quem está sala e diga para ele: vamos sim. É ruim de ter tudo aquilo lá, não vamos lá não. Vamos sim. Mas o nosso reinado é aqui. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: vamos reinar com Cristo, o Filho de Deus, o meu irmão mais velho, o Pai do meu corpo e irmão do meu espírito. Quem está me entendendo, diga amém. Diga para o seu irmão: papai não é Jesus, papai é o papai de Jesus, meu papai. Diga para o seu irmão: Jesus é o seu brother mais velho, é seu irmão mais velho. Diga para ele: porém, ele é pai do seu corpo físico, que vai ser transformado à imagem do dele, e seremos todos sujeitados ao Pai. Estaremos todos tendo Deus como único Deus e único Pai. Ou seja, Jesus entrou aqui dentro, transformou o que era semi-eterno para eterno, quebrando todas as leis da física, e ele soltou uma frase maravilhosa: quem come e bebe de mim tem a vida eterna, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, diga amém.
Só que hoje nós não vamos falar um pouquinho do seu caráter, não. Hoje nós não vamos falar o que nós precisamos para nos aproximar um pouco mais de Deus. Hoje o Senhor Deus me disse que Ele quer mostrar um pouquinho para você que Ele te entende. Hoje Ele quer mostrar um pouquinho para você que Ele te respeita. E hoje Ele quer que você conheça um pouquinho mais acerca de um Deus que tanto te ama assim. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: você sabia que Jesus te ama? Diga para ele: você sabe o que significa isso? Fala para o seu irmão, vou falar até em inglês agora. Fala para ele: Jesus loves you. Diga para ele: você sabe o que significa isso? Diga para ele: lembra aquele dia? Fala para ele: lembra aquele dia? Você estava lá na rua. Fala para ele: você estava lá na rua. Aí você encostou na pessoa e falou assim: Jesus te ama. Diga para ele: você sabe o que você estava dizendo? Eu precisaria de no mínimo 6 dias sem fechar a boca nem para respirar, para tentar dizer tudo isso. Mas eu vou tentar fazer um resumo do que significa o quanto Ele te ama. O que significa Jesus, Ele te ama. Eu poderia começar dizendo que todos que amam morrem por quem ama. E você logo pararia para pensar: bom, então papai não me ama, mamãe não me ama, meu irmão não me ama, meu marido não me ama, meus filhos não me amam, ninguém me ama. Em grego e em hebraico existem 2 palavras diferentes sobre amor. Eu não vou ensinar sobre amor, mas espere. Em grego existem palavras como raya, havá, dod. Em hebraico, eros, philos ou filadelfos, ágape. Nós temos várias ramificações de amor. Porém o amor de Deus, que é o ágape, é aquele que é dado de Deus aos homens. É o amor que faz uma mãe perdoar o estuprador que estuprou a própria filha. É o amor que faz a mulher perdoar o homem que adulterou com a melhor amiga dela. É o amor que faz a filha perdoar o filho por ter mentido a vida inteira para ela. É o amor que faz a mãe estar meio chateada com o filho, e o filho sai lá fora, e o menino: vou bater no você. 30 segundos tá a mãe com cabo de vassoura: quero ver quem vai bater no meu menino aí. Tá errado tanto o jovem brigar quanto a mãe fazer isso, mas é o que move a mãe passar por cima de angústias. Quem está me entendendo, diga amém. Cadê as mulheres aqui? Digam amém. I'm sorry, me perdoem, tá? Mas o amor de Deus não é comparado ao amor de uma mãe, porque na Bíblia não existe amor de mãe. Na Bíblia existe o amor de pai. Na Bíblia existe amor de pai, não amor de mãe. O amor de mãe é uma estratégia católica, apostólica, romana, para enfiar por dentro da sua goela abaixo que existe a mãe. Então nós vamos quebrar alguns códigos aqui que são importantes. Davi, como um bom filho, um bom rei, um bom ministro, ele fez algo muito importante que eu quero que você pare para prestar atenção um pouquinho. Ele disse: em ti, Senhor, me refugio, nunca seja eu envergonhado, livra-me pela tua retidão. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, visto que tu és minha rocha e a minha fortaleza. Por amor ao teu nome, guia-me e encaminha-me a mim. Sabe o que é importante você parar para prestar atenção? Davi não precisava disso. Davi era rei. Se Davi quisesse matar, ele matava. Se ele quisesse montar um exército e destruir, ele destruía. Se você ler as escrituras, você vai ver que o Antigo Testamento, ele nunca perdeu uma guerra. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: nunca perdeu uma batalha. Diga para ele: a única batalha que ele perdia era da alma. O salmista escreveu algo muito bonito, que Davi teve acesso a esse texto. O salmista escreveu um texto dizendo que o verdadeiro guerreiro, o verdadeiro batalhador, o verdadeiro gladiador, não é aquele que conquista uma cidade, que desmonta estruturas, que destrói cavalos de Troia. O verdadeiro guerreiro é aquele que comanda e domina a sua própria alma. Quem está conseguindo me entender, pelo amor de Deus? Várias vezes você vê Davi falando sobre as aflições da própria alma, as dificuldades que ele tem. Agora sorria para quem está do seu lado com muito carinho, diga para ele: Jesus, ele te entende. Diga para ele: Jesus, ele te entende.
Diga para quem está do seu lado: Deus, Ele te entende e te respeita, até nas horas que você não se respeita. Deixa eu falar um pouquinho desse Deus que me constrange há muitos anos. Eu descobri um Deus que é diferente do Deus evangélico. O Deus evangélico, ele é legal, cara. Ele dá bênção. O Deus evangélico, ele parece a Caixa Econômica Federal. Sempre tem uma casa financiada para você. Financia também carro, coisa linda. O Deus evangélico, ele é assim, ele sempre tem uma casa para dar, sempre tem um carro para dar. Ele sempre tem um marido, uma esposa, uma mulher. Na minha terra fala assim. Ele sempre tem algumas coisas mais ou menos desse jeito. Agora o Deus que eu conheci, ele é diferente. O Deus que eu conheci, ele tem algo melhor do que essas coisas. Ele tem Ele. O Deus que eu conheci, Ele é um máximo. Se Ele fosse me dar um presente hoje, Ele ia entrar dentro de uma fita, dizer: filho, é o melhor que eu tenho para te dar. O Deus que eu conheci, Ele é estranho. Porque o Deus evangélico, Ele é... A diferença não é do Deus evangélico e do Deus da Bíblia, tá? Eu só quero que vocês conheçam um Deus que vocês servem há muito tempo e nunca tiveram a oportunidade de usufruir dele, do jeito que Ele é. O Deus evangélico, ele parece um ser de cabelo branco, sentado num trono de fogo, com uma cara mais ou menos assim, ó. Peca e eu te mato. Ele tem como se fosse um ornamento na mão, um cajado. Ele parece até meio com Zeus. Quando você peca, ele solta um raio meio na sua cabeça. Pá! Nunca mais peque. O Deus evangélico, ele parece um ser meio maluco, que enquanto você fizer as coisas boas, Ele te dá coisas boas. Mas quando você faz as coisas más, Ele te castiga. Esse é o Deus evangélico. Agora o Deus que eu conheci, Ele é diferente. O Deus que eu conheci, Ele está sentado sobre querubins, e Ele se assenta sobre homens. Ou seja, Ele não se importa estar diante de seres angelicais que são perfeitos, ou de homens pecadores como eu e você. Eu vou dizer de novo, que isso aqui me empolga. Ele não se importa de estar sentado em seres de glória, completamente santos e perfeitos, como também não se importa de se assentar sobre seres pecadores e falhos como eu e você. É diferente esse Deus, né? Uma outra coisa que me deixou muito assustado é que os olhos dele são como chamas de fogo. Fogo que em partes da Bíblia consome. Mas quando você estuda a palavra fogo do Gênesis e Apocalipse, o que você mais descobre é que o fogo não é para consumir. O fogo é para purificar. Quando o fogo desceu em Sodoma e Gomorra, o fogo não foi para destruir Sodoma e Gomorra, foi para criar uma nova região. Só limpou o que não prestava. Se você vê o fogo de Pentecostes, ele é um pouquinho diferente. O fogo de Pentecostes, ele não é assim, ó. Eu vim daqui. Eu vim desse movimento. Pastor, só está debochando, querido. Eu gosto do xerenguendem. Bate aí, vai. Vai tremer, vai tremer, vai tremer. Meu amigo, eu vim daí. E não tenho nenhum problema com isso. Só que hoje fogo é isso para muita gente, mas não é o fogo que o Espírito Santo trouxe. O fogo de Atos dos Apóstolos é diferente. Fogo em grego significa limpeza. Fogo em grego significa purificação. O
O fogo que desceu sobre os apóstolos foi para limpar eles, para prepará-los para serem ministros. Batismo com fogo, sabe o que significa? Batismo de justiça que atrai santidade e te prepara com integridade para o ministério. Batismo com fogo não é alta parabassunda que andessóvia. Não. A igreja antiga, e eu posso falar o que eu estou falando, queridos, porque eu não só nasci dentro do poder de Deus, como vivo Ele todos os dias da minha vida. E eu posso falar com toda a propriedade e segurança naquilo que eu digo. Na antiga fase da igreja, a igreja cresceu buscando o caráter, buscando as coisas certas. A igreja pré-moderna, ela deixou o caráter de lado para buscar os dons, porque afinal de contas, a igreja antiga falava de poder, mas não acontecia poder, mas eles mantinham a integridade. A igreja pós-moderna já mudou de figura. O negócio era os dons, profecia, cura, milagres, aquela coisa toda, mas esqueceram do caráter. O mesmo que profetizava era o mesmo que ia para o hotel com prostituta. Pastor, não fala o que você não sabe. Eu sei que não sabe o que eu sei. Eu já ministrei nos mesmos congressos dos DVDs que estão lá na casinha de vocês. Eu comi nos Estados Unidos com o maior pregador da atualidade do Brasil. Não sei para quem que ele é, né? Porque para mim não. Para mim o maior pregador da atualidade continua sendo o mesmo. O nome dele é o Espírito Santo. É ele que convence, leva o povo para Jesus. Ele é o maior pregador da atualidade. Ele ganha todo mundo para Jesus, coisa maravilhosa. O resto é resto. E nós começamos a ver uma divergência de pessoas que praticavam coisas erradas e faziam coisas certas, e pessoas que praticavam coisas certas, mas não tinha poder para confirmar o evangelho. Em Mateus capítulo 24, versículo 17 em diante, está escrito que este evangelho seria pregado em todo o mundo, em testemunho às nações, em evidência às nações. Sabe o que significa evidência? Eu falo que Jesus cura, Ele cura. Eu falo que Ele liberta, Ele liberta. Eu falo que Ele transforma, Ele transforma. Porque o mesmo que me usa para falar, me dá poder para provar. Evidência. Quem me entendeu? E observando essa fase da igreja, eu comecei a entender que Deus também não era daquele jeito. Eu comecei a ver que Deus, Ele tinha um olho como chama de fogo, que trazia literalmente a observação das obras, como disse, veja aquele como edifica aos pés de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, como diz em 1 Coríntios 3,10. Veja aqueles que edificam sobre esse fundamento para ver como vai fazer as coisas. Se a sua obra vai ser de feno, se a sua obra vai ser de pedras preciosas, se ela vai ser de ouro, vai ser de prata. Só que o mesmo Deus que está analisando você para ver o que está fazendo é o mesmo Deus que tem fogo para consumir o pecado e fogo para limpar e purificar os santos. E eu comecei a ver que Deus, Ele não era tão ruim assim. Me ensinaram sobre um Deus que abria a terra e matava Coré, a família, a galera toda. Me ensinaram sobre um Deus que chegou através de Moisés. Moisés diz: Coré, se tu tiver uma morte normal, então Deus nunca falou comigo. O detalhe é o seguinte: tu vai morrer de qualquer jeito. Mas se você morrer de morte morrida, Deus nunca falou comigo. Agora, se você morrer de morte matada, Deus sempre falou comigo. Se você morrer de morte normal, Deus nunca falou comigo, mas sua morte foi meio diferente. A terra abriu, entrou lá dentro, pá, fechou. Eu falei: meu Deus, imagina só. No começo eu tinha medo de falar com Deus, com medo do diabo ouvir e vergonha de ele escutar, como se ele não soubesse o que você faz, o que você pensa e o que você quer. O Deus evangélico, ele está esperando você impressionar ele. Por isso que a grande maioria das pessoas gostam de aparecer para os pastores. Nossa, eu vou mostrar que negócio, o pastor vai pirar, aleluia. Vou dar um solo hoje aqui que o pastor vai para a nuvem. Aí ele pega a guitarra, é só ele. Não. Aí chega o cantor. Não, o pastor vai ver hoje, cara, minha voz. Passei o dia inteiro no banheiro. E chega lá e começa: me ama. Gente, eu já viajei em cada lugar. Eu já entrei em cada ministério que me dava desespero.
Eu não sei como é que Deus escutava um troço daquele, porque eu não conseguia. Hoje eu vou tocar com o Wagner Brook, época era Brook, né? Nossa, pede que eu toco, vai. Eu comecei a descobrir um Deus que Ele não está preocupado com o que você tem para fazer para Ele. Eu descobri um Deus que quando te chamou já sabia quem era você. Eu descobri um Deus que conhecia já suas fraquezas antes de te chamar. E mesmo conhecendo suas fraquezas, Ele te chamou. Eu conheci um Deus que quando chegou naquele dia que você fez aquela besteira horrorosa, aquela besteira que o diabo chegou, soprou no seu ouvido, agora ele não te quer mais. Se eu fosse você, eu nem falava o nome dele mais, porque ele vai te matar. Quem já sentiu sensações parecidas com essa, pelo amor de Deus, levante sua mão. Não seja hipócrita, levante suas mãos. Eu conheci um Deus que quando te chamou, Ele sabia que você ia fazer aquela besteira. E sabendo que você ia fazer aquela besteira, Ele deu o Filho dele para morrer por você, para perdoar os seus pecados passados e justificar o seu futuro. Sabe o que significa justificação? Você vai pecar amanhã. Ele sabe disso. E Jesus já te perdoou na cruz. Vou dizer de novo que sua alma deve estar atrapalhando alguma coisa aí. O passado Ele já perdoou, o presente Ele te cobre com o sangue dele, e o futuro Ele te justificou. Amanhã você vai pecar e já está perdoado por aquilo que você fez. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Eu conheci um Deus que me constrangeu durante muitos anos. Esse Deus, Ele ama sua santidade e te ama até mesmo quando você peca. Ele respeita o seu pecado. Ele não é como o papai, a mamãe, ou seu amigo, ou alguns pastores, que quando você erra, a primeira coisa que ele faz: errou! Chega no macumbeiro, ou chega no maconheiro, ou chega no drogado: cara, tu não pode usar droga. Usar droga é errado. Você quer dizer para quem está errando que é errado? Ele está careca de saber. Ele não precisa de mais uma pessoa para dizer para ele que usar maconha é errado. Ele precisa de alguém que faça como esse Deus que eu conheci faz. Te respeita na hora que ninguém te respeita. Te ama no momento onde ninguém te ama. Te abraça onde ninguém quer te abraçar. Porque o Deus que eu conheço, que é o Deus que está escrito aqui, ó, é um Deus que quando você faz algo de errado, Ele não te prejudica. Quando você faz algo de errado, Ele não te envergonha. Quando você faz algo de errado, Ele não é igual a pessoa que talvez que você já conviveu durante muito tempo. Nós somos estranhos. Quando nós erramos, nós queremos perdão. Mas quando nosso irmão erra, nós queremos justiça. Quando nós pecamos, nós queremos que alguém cubra o nosso pecado, não fale nada. Mas quando quem está do nosso lado peca, nós queremos que jogue no ventilador logo para todo mundo ficar sabendo. E esquecemos que o Deus que eu estou dizendo Ele aqui, escreveu em Provérbios que Ele não quer que você promulgue o pecado, e nem tampouco libere o pecado para todo mundo. Ele não quer que você concorde com o pecado de ninguém, mas que você respeite o pecado das pessoas e cubra eles. Não promovendo o pecado, mas dando tempo para que a pessoa se arrependa do que fez. Enquanto Deus dá tempo para as pessoas se arrependerem, nós forçamos a barra para que as pessoas se arrependam mais rápido. Enquanto Deus evangélico, se você faz algo de errado, Ele para de te dar o que você precisa. Enquanto você faz algo de certo, Ele te dá algo que você precisa. O Deus da Bíblia, Ele é um pouquinho diferente. Quando você menos merece alguma coisa, é na hora que Ele vai e faz algo por você. Na hora que você fez a pior besteira da sua vida, o Senhor vai lá dar aquilo que você tanto precisava. E você olha para ele e fala: mas eu não mereço. Você nunca mereceu nada. Não é as suas atitudes, é quem eu sou. Os pais hoje, eles são engraçados. Eles olham para mim: nossa, menina é linda. Pra você ver, eu amo meu filho porque ele é inteligente, essa circo maravilhosa. Olha minha menina, olha que menina, ele parece um modelo. Traz uma foto aí, amor, vamos botar a foto dela. 10, pastor, o senhor não está entendendo. 10, pastor. 15 minutos para fazer a prova. Os meninos ficaram lá quase 1h30. 15 minutos e 10. Esse menino eu amo esse menino demais. Se você prestar atenção, nós aprendemos a amar por motivos. Nós amamos porque alguém é belo.
Nós amamos porque tem um corpo bonito. Nós amamos porque tem uma condição financeira. Nós amamos porque é carismático. Nós amamos porque é agradável conversar. Nós amamos porque é inteligente. Nós amamos porque é bonito ou bonita. Nós amamos porque faz parte de uma família preciosa. Nós amamos porque a sogra é legal, porque o irmão é legal, a família é legal. Nós amamos por tantas coisas. Mas esse Deus que eu conheci, Ele simplesmente te ama. Ele não tem um motivo para te amar. Ele não tem um porquê para te amar. Ele simplesmente te ama. Davi ele disse: em ti me refugio, nunca seja eu envergonhado. Quantas besteiras Davi fez. Quantas coisas erradas ele fez. Quem está me entendendo, diga amém. Quantas besteiras ele fez. Quantas vezes ele trocou os pés pelas mãos. Quantas coisas erradas ele praticou. O Deus que eu conheci, ele é um pouquinho diferente. Ele é o Deus que quando você faz besteira, é quando você tem mais o privilégio de usufruir do amor dele. Quando você peca, é o momento que você mais vai escutá-lo. A hora que ele mais fala com o ser humano é quando o ser humano está em pecado. A hora que ele mais se relaciona com o ser humano é quando o ser humano está completamente sujo. Pastor, não tem Bíblia para isso. Se não tivesse Bíblia, o seu Jesus não poderia ter morrido na cruz. Jesus sempre falou com todo mundo face a face, olho a olho. Queria falar com Pedro, olhava no olho de Pedro. Queria falar com João, olhava nos olhos de João. Queria falar com Pilatos, olhava no olho de Pilatos. Quis falar com cada uma das pessoas. Com o sumo sacerdote Caifás, olhou nos olhos dele e disse: eu sou o filho de Deus. Ele sempre olhou no olho. É uma característica que você pode acompanhar versículo por versículo de Jesus Cristo. Tanto que a única hora que ele abaixou o rosto foi na hora que ele estava diante do sumo sacerdote. E deram tapas nele, puxaram a barba dele e o cabelo dele para que olhasse para o sumo sacerdote Caifás. Jesus está na cruz e ele nunca falou com ninguém se não fosse no rosto. Ele para na cruz com o corpo todo arrebentado e olha para o Pai e fala: Tetelestai. E antes de falar Tetelestai, ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, não vira para trás não, e nem me desampara. Eu estou aqui cheio de pecado no corpo e nós já combinamos. O Senhor tem que falar comigo aqui, ó. Eu vim estabelecer algo chamado graça. Eu vim estabelecer algo chamado reino, que eu vim para te obedecer. Eu estou aqui. Jesus quebrou o problema que existia entre nós e Deus. No livro de Isaías diz que o que fazia divisão entre nós e Deus era a iniquidade e o pecado. A iniquidade afastava eu de Deus e o pecado fazia com que o rosto de Deus se virasse. Quem já leu isso? Havia um que mediava entre nós e Deus. Havia um que dividia a gente entre nós e Deus. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: iniquidade com consequência do pecado. Diga para o seu irmão: Paulo escreveu que há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Vira para quem está do seu lado, diga de novo que a ficha dele não caiu. Diga para ele: há um só Deus e um só mediador. Diga: um só mediador. Um só mediador. Diga para ele: não é dois mediadores. Uau! Se no Antigo Testamento nós tínhamos o pecado, se Jesus agora é o mediador, nós tínhamos que ter dois. Mas por que nós não temos dois? Porque Jesus venceu o pecado, venceu os principados, as potestades, os tronos, as operações da maldade, toda a operação da maldade. Hoje só há um que divide os céus e a terra, só há um que media entre os céus e a terra. O nome dele é Jesus Cristo. O pecado não te impede mais de falar com Deus. Pastor, isso significa que eu posso pecar? Quem disse isso para você? Paulo diz: porventura a graça é motivo de pecado? Ele mesmo respondeu: de modo nenhum. Pecado, ele é muito mal interpretado pelas pessoas. Vire para quem está do seu lado e diga para ele: sabe o que significa pecado? Errar o alvo. Vira para quem está do seu lado: errar o alvo não é perder o foco. Diga para o seu irmão: o foco é em Jesus. O alvo é no que ele mandou você fazer. Se errou, se arrependa, começa de novo e está tudo bem. Quem está me entendendo, pelo amor, diga amém. O pecado, ele é só errar o alvo. O pecado não tem esse sentido todo que nós colocamos. Errou, que bom. O erro é seu maior inimigo até você encontrar com ele. Quando você encontrar com ele, vai ser seu maior amigo, porque ele vai ser a projeção do seu futuro acerto.
para você não tornar a fazê-lo de novo. Quem está comigo, pelo amor de Deus, diga amém. Tem muitas pessoas que abandonaram os sonhos, abandonaram os ofícios, os desejos de cumprirem aquilo que Deus te chamou para cumprir, porque simplesmente fica se sentindo incapaz, fica se sentindo impossibilitado. Pastor, eu erro demais. Pastor, eu falho demais. Como que Deus pode querer uma pessoa como essa? Seria Deus errado em chamar você? Todo mundo para cá, pelo amor de Deus. Diga fim, meio, agora diga começo. Agora aponte um dedinho de profeta para quem está do seu lado, diga para ele: Deus tem um propósito na sua vida. Diga: Deus tem um propósito na sua vida. Vá para ele igual evangelismo de rua, diga: Deus tem um propósito na sua vida. Diga para ele: esse propósito ele escreveu lá em cima. Isaías diz que antes de Deus iniciar, ele já decreta o fim. Vou dizer de novo: antes de Deus iniciar qualquer coisa, ele já decreta o fim. Vira para quem está ao seu lado, diga para ele: chega de dar desculpa. Fala para o seu irmão: não vai dar mais para dar desculpa. Antes dele começar, ele já decreta o fim. Sabe por quê? Porque Deus tem o seu jeito de trabalhar. Quando você vai construir uma casa, você tem que começar lá do começo até terminar, não é assim? Deus já termina para depois começar. Deus já começa as coisas pelo fim. Quando ele foi escrever a sua história, primeiro ele escreveu o final da sua história. Depois que ele escreveu o final da sua história, ele escreveu o meio da sua história. Depois que ele escreveu o meio da sua história, ele escreveu o início da sua história. E quando ele iniciou, ele já declarou o fim. Se você ler o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 11, você vai ver que Deus fez uma coisa muito engraçada. Ele termina de criar algumas partes da terra, lá está escrito: e foi-se então a tarde e a manhã. Não, tinha que ir amanhã e à tarde. Mas não, foi à tarde e amanhã, porque ele sempre começa de trás para frente. Sorria para o seu irmão, diga para ele: não dá mais para dar desculpa. Diga para o seu irmão: quando você falar para ele que não dá, fala para você: quando você falar para Deus que não dá, você está mentindo, porque antes de você começar, ele já te fez fazer. Vou dizer de novo: antes de você falar: Deus, eu não consigo, não diga para ele que você não consegue, porque ele já fez você conseguir lá na frente. Agora chegou só a hora de você fazer aquilo que ele já te fez fazer. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: por isso está escrito: todas as coisas eu posso naquele que criou o meu propósito e me fortalece. Você vai dizer um amém, pelo amor de Deus, né? Quem está me entendendo? Pastor, o senhor não está entendendo. Eu tenho desejos sexuais. Eu tenho aquele negócio de cleptomaníaco. Eu roubo, pastor. Pastor, eu não consigo pagar uma conta em dia. Pastor, eu sou compulsivo para comprar. Eu começo a comprar feito um louco. Pastor, pelo amor de Deus, o senhor não está entendendo. Eu não consigo controlar meus impulsos. Eu grito, eu fico com raiva, eu quebro as coisas em casa. Como é que Deus pode usar um negócio desse? Vira para o seu irmão e diga para ele: você conhece Davi? Deixa eu contar um pedacinho de Davi para você. Davi era ruivo igual meu pai, pequenininho e adotado. Ele disse: Deus, eu fui gerado em iniquidade desde a barriguinha da minha mamãe. Iniquidade do quê? Nasci em pecado do quê? De quem? Vira para quem está do seu lado, diga para ele assim: ó, 2 filhinhos de cabelo pretinho, o terceiro não pode ter cabelo vermelhinho. Diga para o seu irmão: isso é genética. Vira para quem está do seu lado: filho come na mesa, não fica no fundo da casa cuidando das malhadas. Jessé tinha um carinho com todos os filhos. Tem mais um lá, é? Talvez você descobriu há pouco tempo que você é adotado. Pode ser adotado pelo pai de baixo, mas é filho legítimo pelo pai de cima.
pode ser adotado pelo pai de baixo, mas é filho legítimo, filha legítima do pai de cima. E quem preparou seu propósito não foi o pai de baixo. Mesmo que seu pai de baixo tente te impedir de conquistar aquilo que é seu, o pai de cima faz o seu pai de baixo fazer o que tem que ser feito. Tem um rei aqui, não é nenhum desses. Vai procurar, deve ter mais filho aqui. Tem um detalhe: quando o pai de cima disse que é tempo de cumprir o seu propósito e de vivenciar o seu propósito, todo mundo vai ter que esperar você vivenciar o seu propósito. Ninguém come se o sujo de cocô de ovelhinha não estiver sentado junto com a gente, que o rejeitado da esquina não esteja junto com a gente, que o filho bastardo não esteja junto com a gente. A gente só come na hora que o rei sentar na mesa. Está entendendo isso aqui? Vire para quem está do seu lado, diga para ele: o Deus da Bíblia, Ele disse e Ele faz, independente do que você faz. Hoje nós vamos trazer um ensino, nem uma mensagem. Hoje nós vamos soltar coisas aqui que vão ativar o seu interno. Hoje nós vamos soltar coisas aqui que vão fazer você voltar a funcionar de novo. Pastor, eu faço sexo, pastor, o senhor não está me entendendo. Eu não consigo me controlar com a minha namorada. Eu não consigo me controlar com o meu namorado. Pastor, eu já tenho mais de 40 anos, não tem como mais esse negocinho de beijoquinho na boca. Já sou um homem maduro, pastor. Aleluia. Princípios não são feitos para a idade. Princípios são feitos para filho. Com 50 anos, se papai e mamãe estiver acordado, vivo, você permanece sendo filho do mesmo jeito. Princípios não é para o nível de idade que você tem. Princípios é para quem é filho. E quem é filho se sujeita e se submete ao seu pai, que tanto te ama e tanto cuida de você. Moisés tinha 140 anos. Ele com 130 e poucos anos, aproximadamente 127 anos, Deus olha para ele e fala: Moisés, vem me adorar aqui no monte. Sobe 2.800 metros rochosos e vem me adorar aqui no monte. Você vai ficar 80 dias sem comer nada e sem beber nada. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: obediência é para quem é filho, faz parte de um princípio de Deus. Pastor, beleza, eu quero, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. Como é que eu posso fazer, pastor? Como é que eu posso abrir minha boca e falar de Jesus para alguém, sendo que eu faço o que eu faço? Como é que eu posso falar de Jesus para alguém se eu ainda cheiro cocaína e ninguém sabe? Como é que eu posso falar de Jesus para alguém se eu sou compulsivo? Eu acordo de manhã, eu como coisas que o senhor nem imagina, ninguém nem sabe. Pastor, eu estou com um probleminha. Todo dia 3 horas da manhã eu levanto, enfio meu dedo na minha garganta e vomito tudo aquilo que eu comi na janta. Eu como compulsivamente e vomito de noite. Falaram para mim que é uma doença, pastor. E como é que eu vou conseguir, pastor? De que jeito que eu vou conseguir vivenciar o propósito de Deus desse jeito? Vira para quem está do seu lado e diga para ele: Deus, Jesus, Ele te ama. Vira para quem está do seu lado pelo menos mais uma vez e diga: Jesus, Ele te ama. Você entende isso? Deus não é bom porque você é bom. Deus é bom porque Ele é bom. Deus, Ele não te ajuda porque você faz tudo certo. Ele te ajuda porque Ele é bom. Deus não te abre porta porque você está sendo uma bênção. Ele te abre porta porque Ele é bom. Está entendendo isso aqui? Davi, ele pede refúgio em Deus. Sabe por que ele pede refúgio em Deus? Porque ele sabe que o Deus que o chamou é refúgio para ele e rocha continuamente para ele. Davi está debaixo de uma angústia muito grande, onde os inimigos querem matá-lo. Ele está debaixo de uma angústia muito grande, onde estão criando projetos para acabar e ceifar com a vida dele. Nós passamos angústias completas, angústias completamente completas. Nós passamos angústias complicadíssimas, que produzem dentro de nós um bloqueio. Guarde uma coisa no seu coração: a única pessoa aqui dentro pronta e apta para bloquear o seu ofício e seu chamado é você. Os espíritos da maldade não podem bloquear o seu espírito.
Os espíritos da maldade não podem bloquear você de avançar, mas se você permitir que eles te convençam que você não pode, que você é um pecador, que você é uma pecadora, que você é falha e que você não pode avançar, a partir desse exato momento você já não pode avançar mais. Levante a mão quem tem sonhos aqui. Só fique com as mãos para cima quem tem sonhos. Esse negócio de sonhar coisinha pequenininha, ai, eu tenho o sonho da bicicleta. Você não tem sonho. Isso não é sonho, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo quem tem sonhos com Deus. Pastor, sonhei com Deus? Não, quem tem sonho de ser algo que Deus plantou dentro do seu coração. Deus plantou algo dentro de ti, que você vai ser tal coisa, que você vai conquistar tal coisa, que você vai chegar até tal lugar. Levante sua mão para Ele te ver. Você consegue dizer para Ele: eu não me esqueci do que o Senhor me disse? Abaixa as mãos. Diga para o seu irmão: prepara, porque você vai escutar. Diga para o seu irmão: se o pecado pudesse bloquear alguém, o primeiro que ele bloquearia seria Jesus. Seria Jesus. Diga para o seu irmão: o seu Jesus andou aqui na terra cheio de pecado no corpo. Está todo mundo com a cara de desespero e loucura. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: no Antigo Testamento existiam 2 bodes, um bode expiatório. O sumo sacerdote puxava todos os pecados da humanidade, impunha as mãos sobre o bode, e um deles ia para o deserto, e o outro deles morria. E ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e não pecou. Uma coisa é carregar pecados, outra coisa é pecar. O que suja o ser humano não é o que entra, é o que sai. O pecado da humanidade inteira, no momento que João Batista, o sumo sacerdote daquele momento e profeta, impôs as mãos na cabeça dele e o batizou, foi transferido sobre o corpo dele. Por que você acha que Deus não quis olhar para Jesus? Porque Deus, Ele é tão santo que Ele não pode contemplar o pecado. Jesus disse: o que suja o homem não é o que entra, é o que sai. O pecado entrou dentro dele, mas Ele não deixou sair um pecado de nem um fio de cabelo dele. Ele não deixou uma palavra torpe ser manifestada. Quando criança foi levado dentro do templo, os oficiais da lei, os mestres da lei começaram a tentar instigá-lo, para ver se ele chamava um palavrão, para ver se ele ia ser um respondão, alguma coisa. Ele continuamente mantinha sabedoria e respeito com todos. A mãe dele: onde você estava? Ele: porventura não sabe tu que eu estou na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? Pastor, foi respondão de jeito nenhum. Jesus pegou um razorrague, um chicote parecido com aquele que ele apanhou, e começou a dar chicotada nas pessoas. A palavra ira não é pecado, desde que você saiba como irar. A Bíblia diz: irai-vos e não Então tem como irar sem pecar? É claro que tem. Tudo aquilo que te ira é aquilo que você nasceu para mudar. Sabe por que você olha para aquela escola e fala: gente, esse negócio me revolta, alguém tem que fazer alguma coisa? Você nasceu para fazer alguma coisa. Pastor, eu olho para as mulheres, eu vejo um bando de mulher seca, dura, injuriada, não faz nada, não busca, não... Pastor, eu fico louco com isso. Que bom, minha filha, você nasceu para mudar a realidade das mulheres. Pastor, eu vejo essas músicas que não tem Deus, que não tem absolutamente nada de Deus, é só para ganhar dinheiro. Que loucura um negócio desse. Pois bem, isso te deixa irado. Pois bem, tudo aquilo que te ira, você nasceu para mudar. Pastor, eu não aguento mais roubo em política, isso me deixa revoltado. Você nasceu para mudar isso. Quem está me entendendo, diga amém. O problema é que o ser humano ele não consegue irar porque ele não pratica justiça. A ira de Deus ela é santa porque ela é justa. A ira do homem não é santa porque ela é injusta. E quando o homem se ira, ele pratica pecado, porque ele não é um praticante de justiça. Mas quem aprende a praticar justiça pode produzir ira sem problema algum. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: é como se fosse revolta. Você não quer machucar ninguém, porque tem justiça dentro do seu peito. O pecado da humanidade entrou dentro de Cristo, mas Cristo não entrou dentro do pecado. O pecado da humanidade veio para dentro dele, mas o problema não é o que entra, é o que sai. Se um pensamento de raiva entrar dentro de você, e você não fizer nada
incentivado por aquele pensamento, você não pecou. Quem está me entendendo, diga amém, pelo amor de Deus. Uma coisa é sentir vontade de xingar, outra coisa é xingar. Jesus disse que o que entra não suja o homem, e sim o que sai de dentro do homem. Jesus nunca fez com que a mão dele pecasse em nada. Ele nunca fez com que a boca dele pecasse em nada. Ele nunca fez com que a mente dele pecasse em nada. Ele nunca fez que os pés dele pecassem em nada. Ele nunca teve uma atitude de pecado, mesmo carregando o pecado da humanidade inteira em cima dele. Vire para quem está do seu lado e diga para ele: se o pecado tivesse que paralisar alguém, o primeiro a ser paralisado, que era o foco do inferno, era Cristo Jesus. Vire para quem está do seu lado e diga para ele: o pecado não pode paralisar. Diga para o seu irmão: o pecado não pode paralisar. Diga para o seu irmão: ele pode te atrasar, mas não te paralisar. Eu quero profetizar hoje aqui algo um pouquinho diferente. Eu quero chamar a existência, o peso e o poder das Escrituras. O pecado até hoje paralisou você, mas como um rio que recebe uma pedra que bloqueia o fluxo da água, essa pedra vai ser removida. Do lado direito está seco, mas tem uma represa descendo com força total, para recompensar o tempo perdido. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. Tem pessoas chorando por pecados que fez há 1700 anos atrás. Tem pessoas injuriadas porque não é mais virgem há 10.000 anos atrás. Se arrependa, confesse o seu pecado, cancele o testemunho de sangue do mundo espiritual, peça para que quebre a iniquidade, erga a sua cabeça, rompa, avance e conquiste o que Ele chamou para conquistar. O meu pai, seu pai já foi, mamãe também já foi. Pastor, o senhor não sabe o que é perder um pai, mas vou saber logo logo. Também vou saber o que é perder uma mãe. O que eu não quero perder é Ele. Um dia chorando eu disse: Deus, e se eu te perder? Ele ficou um momento em silêncio e falou: não tem problema. Eu falei: como que não tem problema? Ele falou: eu te acho. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: guerra interna. Diga para o seu irmão: guerra interna. Diga para o seu irmão: guerra interna. Diga para o seu irmão: antes de eu conhecer Jesus eu não sabia o que era isso, mas quando nós conhecemos a Cristo, a gente descobre isso com muita força. Aquele negócio parece uma bola mexendo na gente, vai deixando a gente confuso, pensa em milhões de coisas ao mesmo tempo, aquele desespero, aquele negócio que mexe, angústia, raiva, aquela loucura, tudo dentro da gente. Quanto mais nós nos envolvemos com Cristo, mais guerra interna existe. Sabe por quê? Porque aonde a luz, as trevas têm que ser dissipadas. E se elas criam resistência, guerra interna. Se elas criam resistência, guerra interna. A Bíblia diz que vai existir uma briga entre o espírito e a carne, mas a Bíblia não diz que essa briga vai ser para sempre. Não vai ser. Sabe por que não? Porque hoje é 2 contra 1. Antes era seu espírito contra a sua alma, em ligação com a sua carne, com o seu corpo, que não vale. Hoje é o Espírito Santo, você, para arrancar você do nível da alma, para andar no nível do espírito e regenerar a sua alma e cancelar isso. Eu não quero profetizar, eu quero declarar sobre sua vida, porque isso aqui não é algo que vai vir, é algo que já é seu direito. Chegou o tempo de vencer aqueles probleminhas internos bobos. Pastor, eu não consigo controlar minha boca. Eu quero te dizer uma coisinha bem simples. No Espírito Santo e literalmente no fruto do Espírito, você tem direito do domínio próprio. Você tem direito de escutar alguém gritar parecendo um pitbull na sua cara e você sorrir como se nada tivesse acontecendo. Chegou o tempo desses pequenos probleminhas de caráter que ficam atribulando você, desanimando você no longo do dia, ir embora, acabar. Você está conseguindo entender? Sabe por quê? Porque Ele te ama. Pastor, e se eu errar? Errei. Uma coisa que eu vou te garantir é o seguinte: o diabo pode tentar me atrapalhar ao ponto de eu errar o alvo, mas eu sei onde o alvo está. Eu só errei aqui, eu vou voltar de novo. E se eu errar, vou errar, eu vou voltar de novo. E se eu vou voltar de novo, e 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 vou voltar quantas vezes forem necessárias, até que eu acerte aquele alvo. Mas o foco nele eu não perco. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: o pecado te atrapalha, te atrasando, mas não te bloqueia e não te impede. Não te bloqueia e não te impede. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: você não peca no seu corpo,
você peca no corpo de Cristo. Diga para quem está do seu lado: você peca no corpo de Cristo. E quem é responsável pelo corpo é o cabeça. Diga para o seu irmão: cada vez que você peca. Diga para ele: cada vez que você peca. Jesus estende as mãos para o Pai e fala: Pai, calma, que eu paguei também por este. Eu vou dizer de novo, deve ter umas 3 pessoas que entenderam aqui só. Cada vez que você peca, o Pai olha para você e Jesus estende as mãos diante dos olhos dele, dizendo: Papai, eu também paguei por este. O diabo mata ele, Deus, ele: eu sou dono do corpo, quem está pecando aqui sou eu, viu, Pai? Quem está pecando aqui sou eu, e eu vou dar tempo com paciência para o meu filhote se arrepender. Vira para quem está do seu lado, dá um recadinho para quem está do seu lado, e que o diabo escute a sua voz agora também, em nome de Jesus Cristo. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: enquanto eu estiver vivo. Diga para quem está do seu lado: enquanto eu estiver vivo, eu tenho perdão. Pastor, mas eu já não tenho mais cara para pedir perdão. Eu já errei tantas vezes na mesma coisa. Pastor, o senhor me entende? Eu não tenho mais cara, pastor. Faz 10 anos que eu erro na mesma coisa. Com cara ou sem cara, pede perdão. Desculpa. Com cara ou sem cara, como diz em primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Confessa e ele te perdoa. Ali não está mandando nem você pedir perdão, só está mandando você confessar. Se você chegar diante dele e falar: Pai, eu fiz, está limpo pelo sangue bendito do meu Cristo ressurreto. O diabo quer trazer para você a natureza dele. O burro não presta nem para pecar. Pecou uma vez só e já se danou. Nem para pecar ele presta. E ele quer transferir isso para você. Ele quer chegar em você e dizer assim: você pecou agora, esse pecado não dá mais. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: não interessa aonde eu errar o alvo, Jesus me põe no trilho de novo, lavado e remido no sangue dele. Levanta a sua cabeça. Chegou o tempo de conquistar os sonhos que Deus plantou dentro de você. Chegou o tempo de chegar onde Ele te mandou chegar. Chegou o tempo de entender. Aleluia. O foco de Cristo você não pode perder. Tem pessoas que, quando elas criaram um compromisso genuíno com Jesus, elas têm a oportunidade de nascer de novo. Ela fica desesperada quando peca. Quando eu percebo que eu faço algo de errado, eu fico enlouquecido. Eu quase tenho um troço. Eu não quero errar ou pecar porque eu tenho medo do diabo. Eu quero que o diabo vá para os quintos dos infernos. Eu não tenho medo do diabo, não tenho medo de ir para o inferno, porque eu não vou para lá. Eu só não quero entristecer ele. Eu só acho um absurdo, depois de tudo que ele fez por mim, eu ainda querer continuar pecando. E eu me cobro muito por isso. Mas eu também nunca esqueço que eu tenho perdão. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: ele ama o pecador e respeita o pecado do pecador. Está entendendo? Uma coisa é ser promíscuo, uma coisa é falar: eu vou pecar mesmo. Isso é uma coisa. Outra coisa, no meio do percurso, você vai e faz algo que não deveria ter feito.
Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Só que o problema é que quando você para ficar preocupado com o seu pecado, quem ganha com isso é as trevas, quem perde com isso é o reino e você. Porque o período que você está parado, você não faz nada, você não produz nada, você não gera nada, você não colhe nada, você não planta nada. E nesse período você fica ali parado, amortecido, não se move. E o diabo com isso ganha. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: a partir de hoje, mesmo que eu pecar, eu vou avançar, sem medo, sem medo, sem medo, sem medo, sem medo. Vou me arrepender, sem medo, sem medo, sem medo. E vou avançar, sem culpa, sem culpa, sem culpa. Tem 6 jovens aqui dentro que fizeram aborto. Ai que Lúcia! Se arrepende, se arrepende e avança, sem medo, sem culpa, sem medo, sem culpa, sem medo. E o pior é que das 6, uma é teimosa. Eu vou deixar você bem feliz, tá, queridinha? Você usou um compromidinho, um que você colocou na boca e outro que você introduziu dentro do seu órgão íntimo. Você quer que eu fale o seu nome inteiro e sobrenome também? Você pensou que ia morrer e pediu para ele para não deixar você morrer, porque aquilo deu reação dentro de você. Você sangrou mais de 4 dias direto. Quer mais alguma coisa? Quer um conselho? Se arrepende. Você fez besteira. Ele te ama, independente do que você faz. Ele não ama você porque você acerta. Ele não ama você porque você acerta. Ele não ama você porque você acerta. Ele simplesmente te ama. Você está entendendo isso aqui? Ele não te ama porque você não peca. Ele te ama independente do que você faça. Ele só te ama. Minha filha, sua mãe pode não te perdoar porque você perdeu sua virgindade e ela não sabe até o dia de hoje. Pode até não te perdoar. Se arrepende. Ele te perdoa. Anda sem medo e sem culpa. Sem medo e sem culpa. Levanta a mão para quem está do seu lado e diga para ele: sem medo e sem culpa. Sem medo e sem culpa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo diante do alvo, do prêmio da verdadeira e soberana vocação de servir a Cristo Jesus, nosso Senhor. Sem medo e sem culpa, sem medo e sem culpa, sem medo e sem culpa, em nome de Jesus Cristo, sem medo e sem culpa. Pastor, como é que eu não posso ter culpa? Meu filho está lá, eu nem conheço ele, pastor. Eu fiz. Ele nem sabe que eu sou pai dele, pastor. Com cara ou sem cara, se arrepende, confessa e viva sem medo e sem culpa. Vai atrás do seu filho. Pastor, mas o que eu vou falar para ele? A mesma coisa que você falou para Deus quando você foi se encontrar com seu pai. Ganha seu filho de volta, alcança ele de novo. Seu filho está te esperando desde quando ele nasceu. Todo filho nasceu para ter um relacionamento com seu pai. Todo filho nasceu para ter um relacionamento com seu pai. Todo filho nasceu para ter um relacionamento. Espírito Santo, levanta as mãos. Pai, o pai de alguém aqui está longe há muitos anos e vai voltar para a porta da sua casa. O pai de alguém está longe há muitos anos e vai voltar para a porta da sua casa. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. O pai de alguém aqui sumiu do nada há muitos anos e vai voltar para a porta da sua casa. Diga amém todos, pelo amor de Deus. Eu te dou louvor, Pai. Sabe o que está bloqueando seu potencial? Sua culpa. Tem pessoas que já foram perdoadas para Deus há muito tempo. Isaías diz que quando nós pecamos,
Olha para cá, pelo amor de Deus. Isaías diz que quando nós pecamos, Ele pega o nosso pecado e lança para as costas dele. Miqueias diz que quando nós pecamos, Ele lança no mar. Não é do esquecimento. O esquecimento quem colocou foi a gente, mas Ele diz que Ele lança no mar. Então a gente pode conjecturar que quando Ele está parado, Ele joga lá para as costas dele. Nas costas dele tem um marzinho ali, ó. Vamos construir uma historinha aqui rapidinho. Atos dos Apóstolos diz, Hebreus diz que Ele pisa sobre os nossos pecados e as nossas iniquidades e declara: jamais me lembrarei deles. Diga para o seu irmão: seu papai pisa nos seus pecados, pega com as mãos, joga para as costas, cai dentro de um mar, ele vira para o mar e vira as costas para o mar e diz: jamais me lembrarei dos seus pecados. Tem pessoas pedindo perdão pelo mesmo pecado há 1500 anos. Tem pessoas lembrando Deus de coisas que Deus nem lembra mais. Você liga e fala: Deus, me perdoa. Deus, eu não me lembro mais. Serafim, puxa aí a ficha do computador aí, porque ela está falando de um pecado aqui, eu já nem bem sei que negócio que é esse. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: se perdoa. Se perdoa. Se perdoa. Você consegue abraçar a pessoa que está do seu lado um pouquinho? Mesmo que de lado assim? Fala para ela: se perdoa em nome de Jesus Cristo. Fala para quem está do seu lado: se perdoa em nome de Jesus Cristo. Diga para ela: se o Eterno te perdoou, se perdoa. Pelo amor de Deus, se perdoa. Se perdoa. Se perdoa. Pastor, mas eu errei demais e Ele te amou demais. Pastor, mas eu pequei demais e Ele te amou demais. A Bíblia diz que uma multidão de pecados é coberta pelo amor dele. Porque o amor cobre uma multidão de pecados e uma multidão de erros. Uma multidão de pecados e uma multidão de erros. Uma multidão de pecados e uma multidão de erros. Uma multidão de pecados e uma multidão de erros. Cobre. Jamais me lembrarei deles. 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 Jamais me lembrarei deles, digo eu, Senhor. É tempo de recomeçar. É tempo de erguer a cabeça. É tempo de olhar para aquele lugar onde você nunca tinha de tirar os olhos de lá. Em Provérbios diz: e não havendo profecia, o povo perece. Ou seja, se você perder o foco daquilo que Ele te prometeu que vai fazer, você morre. Se você perder o foco daquilo que Ele prometeu para você que Ele vai fazer, você morre. Se você deixar de olhar para o seu alvo, você morre. Agora corrigindo: se você perder o foco de Cristo, tirar os olhos do seu alvo, você morre. O que Ele prometeu que você ia ser? Pensa nisso um minutinho, vai. Você não vai ser, você já é. Mas se você não avançar, você não vive. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. O que Ele prometeu para você que você vai fazer, você já é. Você precisa avançar para viver de duas instâncias: viver estando vivo e viver aquilo que você viu. Estenda as mãos para quem está do seu lado, diga para ele: você é, em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: você não será. Diga para o seu irmão: você é. Diga para o seu irmão: aprenda com Abraão. Esqueça de esperar. Você já é. Você já é. Só quem acredita nisso, por favor, diga glória a Deus bem alto, pelo amor de Deus. Você pode muito mais que você acredita que você pode. Você vai muito mais além do que você acredita que você pode. Você consegue muito mais do que você acredita que você consegue. Você alcança muito mais do que você acredita que você alcança. Você é o que a Bíblia Sagrada diz que você é. Você pode o que a Bíblia Sagrada descreve que você pode. Você conquista o que a Bíblia Sagrada descreve que você conquista. Eu quero dar um choque na sua alma. Diga: cala-te, alma, e confia-te no Senhor. Aquela empresa vai sair.
Não vai vir só CD não, vai vir DVD também. DVD com filmagens de manifestações sobrenaturais nunca gravados por filmadora nenhuma. Ele não vai só se converter não, vai se tornar um ministro do Evangelho do Reino de Deus. Só aquela faculdade? Não, Papai do Céu tem um intercâmbio lá nos Estados Unidos para fazer um cursozinho em Harvard. O que você acha disso aqui, hein? Ele não vai te dar uma evangélica, não, ele vai te dar uma cidadã do reino do céu, cheia do Espírito Santo. Isso é glória de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os meus. Os pensamentos de Deus são maiores do que os meus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os meus. Os pensamentos de Deus são mais altos, maiores e muito mais poderosos do que os meus. Quando ele sonha com algo, ele só põe um pedacinho do sonho dele dentro de você. Está chegando a hora de você descobrir a totalidade do que ele sonhou para você. É muito maior do que você está imaginando. É muito maior do que você está imaginando. Deus não te dá coisas pequenas, sendo que Ele é um Deus grande. Deus só diz, libera e sonha coisas grandes, porque Ele é grande. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus?